Tudo bem, pessoal? Hoje quero compartilhar uma reflexão com vocês sobre a força do medo e o poder do amor. Esses dias em que nós estamos sendo acometidos por uma grande praga na Terra, um vírus que se espalhou por todo o planeta, o sentimento do medo é muito forte, muito constante em tudo. Primeiro eu quero dividir com vocês e pensar um pouco sobre a diferença entre força e poder. O medo tem uma força. Ele é como um vírus que se espalha. E a força fala de um tipo de virtude física, uma capacidade de gerar movimento, de se movimentar e de promover dominação entre os homens. Isso é força. Porém, o amor, não acredito que o amor tenha apenas força, mas o amor, ele é um poder, porque as escrituras falam que Deus é amor e o amor procede de Deus. E quando eu penso em poder, nós poderíamos definir poder como uma capacidade de influenciar. É uma condição que excede a própria força física e se estende a um aspecto político, moral, espiritual. O poder é algo maior do que a força. A força é algo momentâneo. O poder é algo que é permanente, porque ele influencia, ele opera a partir de uma sustentação mais sólida. Então, por que nós comparamos o medo a uma força? Porque o medo é forte, ele se espalha de pessoa para pessoa. Quando nós ouvimos que existe um vírus atacando o mundo, existe uma praga, existe uma guerra chegando, logo o medo arremete aos nossos corações. Mas todo aquele que anda em amor, ele não deixa ser dominado por essa força, porque ele é governado por um poder. O que influencia a sua vida é o poder do amor. E eu queria destacar e definir a diferença entre essas duas coisas. O que seria o medo, como ele opera e como o amor opera. Então, o medo é uma força que contamina a alma e paralisa o homem. Toda vez que o homem sente medo, ele logo fica paralisado. O amor, ao contrário, é um poder que preenche o espírito e movimenta todas as coisas. O amor é algo que está dentro, que motiva. Por amor que vivemos, por amor que fazemos todas as coisas. O amor, ele movimenta tudo que nós podemos ver. O medo, ele se multiplica, produzindo prisioneiros, pessoas cativas. Leva todos a se fecharem em si mesmos e assim ele alimenta o egoísmo e isola todos dentro do seu próprio mundo. Pelo contrário, o amor, ele se espalha, ele gera liberdade. Ele conduz aqueles que são preenchidos por ele a serem expandidos de dentro para fora. E o amor, ele produz conexões. O amor não te fecha em você mesmo. O amor te leva até o outro. Ele te leva até um lugar muito mais longe do que você pode ver. Enquanto o medo é utilizado para controlar e gerar dependência, o amor é aplicado para gerar autonomia e liberdade. O medo resume o mundo de alguém a ela mesma. Portanto, reduz a capacidade de percepção do ser humano da realidade. O amor expande os horizontes da visão e desafia a ver coisas além do seu próprio mundo. O amor, ele te abre um horizonte novo, um caminho novo. O combustível que mantém o medo em operação é a incredulidade. Enquanto as pessoas não acreditam, elas temem. Quando ela começa a crer, quando ela começa a produzir fé no seu interior, logo o amor encontra um lugar para ser cultivado. O medo e o amor são antípodas. Podemos comparar o medo a um vírus contagioso e o amor a uma vacina capaz de imunizar todo aquele que o recebe. Portanto, uma pessoa que vive sob a influência do amor, ao sentir medo, esse medo é neutralizado, porque essa força não pode operar dentro dela, porque dentro dela opera uma influência de amor e vida. O medo, ele sempre pressupõe a existência da proximidade da morte, sempre. O medo, ele é a primeira sensação que o homem teve quando pecou e ele pressupõe a iminência da morte. Mas o amor, ele pressupõe a iminência da vida, a proximidade da vida, a proximidade da esperança. O amor, ele abre caminhos novos mesmo em lugares onde não há caminhos. O amor sempre anda acompanhado da verdade e da justiça. Mas os principais aliados do medo são a mentira e a desigualdade. Porque o medo, ele opera por meio de uma ilusão, enquanto que o amor opera pela verdade. O medo é uma sensação falsa,
é uma narrativa corrompida. O medo é a narrativa da serpente. O amor é a narrativa de Deus. O medo altera a capacidade de perceber a vida, até distorcendo o bom como se fosse ruim. Lembra quando Adão encontra o Senhor no jardim após pecar? As Escrituras falam que quando ele percebe os passos do Senhor no jardim, ele se esconde. E quando o Senhor pergunta onde ele estava, ele fala que quando ouviu os passos, ele se escondeu, porque ele viu que estava nu, ele sentiu medo. Ao sentir a presença da vida se aproximando, a percepção que Adão tinha era que ele estava sob ameaça. Deus já não representava mais um pai, um amigo, mas representava uma ameaça, porque agora o medo havia modificado a sua percepção do próprio Deus. As Escrituras não falam que Deus tem amor, mas falam que Deus é amor, é a essência dele. Eu acredito que o amor não é apenas um sentimento, algo bonito que sentimos pelas pessoas, mas o amor é um poder capaz de sustentar todas as coisas. A relação da unidade indivisível que existe entre o Pai, o Filho e o seu Espírito é sustentado por amor, é permeado de amor. O amor representa essa unidade perfeita, representa a maneira como Deus trabalha. Todo aquele que tem amor tem o DNA de Deus, pois todo que ama é nascido de Deus, assim as Escrituras nos ensinam. Portanto, ele não é apenas sentimentos ou fortes emoções, mas é uma posição, é uma natureza divina, é uma postura de obediência. As Escrituras falam que o amor tudo sofre, ou seja, ele é capaz de permanecer sobre a adversidade. Ele fala que o amor tudo crê. O amor ele é capaz de produzir esperança, porque o amor ele é regenerador, ele produz cura. O amor pode curar a alma do homem e o corpo do homem. Também fala que o amor tudo espera, porque o amor é paciente. O amor é cheio de fé, ele tem uma visão do futuro. E, por fim, fala que o amor tudo suporta. Tudo suporta significa que o amor é indestrutível, é inquebrável. O amor é a base de toda a aliança existente nas relações da terra e dos céus. Toda aliança, toda relação de aliança é sustentada por amor, tem por base o amor. O amor é paciente, constante. Ele é capaz de regenerar todas as coisas. Ele é a sustentação de todas as coisas. E também o amor é uma estrada onde a fé pode trafegar. Ninguém consegue acreditar em algo sem amar. Ninguém consegue amar algo que não acredita. Portanto, o nosso amor está demonstrado naquilo que nós acreditamos, na forma como vivemos, naquilo que nós investimos a nossa força. Será que a nossa vida está sendo guiada mais por uma força que opera no mundo produzindo medo? Ou nós estamos sendo guiados por amor? É fácil descobrir. O medo sempre vai nos levar a se fechar, a reduzir a nossa vida apenas a nós mesmos. O amor, ele sempre vai te desafiar a ir além dos seus horizontes. Ele sempre vai provocar em você uma necessidade de romper os limites. Porque no amor não há limites. No amor não há barreiras. Deus é amor. E o amor procede de Deus. E todo que ama é nascido de Deus. E as Escrituras falam que Deus é um fogo consumidor. E se Deus é amor, o amor é um fogo que consome. O amor é um combustível que nunca acaba. Se você vive pela força do medo, um dia essa força se esgota. Um dia essa operação acaba, termina, finaliza. Porque o medo sempre depende da morte. Ele sempre pressupõe o sentimento da morte, do pânico, do terror. Ele é baseado por mentira. Ele é uma ilusão. Mas o amor é a realidade, é a verdade. É o combustível que queima sem nunca se esgotar. Um fogo que arde sem nunca se apagar. Esse é o amor, esse é o nosso Deus. Que a nossa vida seja guiada pelo poder do amor e não mais pela força do medo. Que nesses dias nós não venhamos a deixar o medo ser a tônica do nosso coração, mas que o nosso coração seja cheio de amor, para que nós venhamos a andar no poder que influencia, não numa força que
contamina.